texto que eu li aqui, irmãos, fala sobre Moisés. A gente começa a ver a história do povo de Israel, principalmente a partir de Abraão, Isaac, Jacó e a sua descendência. Então a gente começa a ver que esse povo numeroso começou a partir de um patriarca. E a Bíblia vai dizer que eles, num período de fome, foram levados ao Egito. Todos nós conhecemos talvez a história de José. E o desfecho dessa história leva toda uma família, toda uma população, todo um clã para o Egito naquela época. E o faraó, que naquela época era acima de José, conhecia toda a história, entendia o que tinha acontecido esse passado e fez esse convite para que eles pudessem vir. Mas a Bíblia vai dizer que, estando ali no Egito, o povo começou a se multiplicar e a crescer e a aumentar vertiginosamente de tamanho. E aí vai dizer que surge um novo faraó, se levanta um novo rei sobre o Egito. E aquele rei não conhecia José, não conhecia a história. E ele começa a observar e fala assim: peraí, esse povo tem gente demais. E quem sabe, se tiver uma guerra, se tiver uma revolução, talvez eles vão se voltar contra nós. E eles vão se rebelar e vai atacar a gente vai virar os cativos, então a gente vai ter que fazer alguma coisa aqui. E pensando nisso, ele resolve então colocar carga de trabalho maior sobre o povo de Israel. Ele coloca ali pessoas para cobrar tributos do povo de Israel. E a Bíblia diz que ele fez isso exatamente tentando impedir que o povo crescesse e se multiplicasse. Porque na cabeça do faraó, se o povo não se multiplicasse, seria uma ameaça a menos. Só que a primeira coisa que me chamou a atenção quando eu comecei a ler essa passagem, irmãos, é que o texto vai dizer que quanto mais eles eram afligidos, quanto mais eles padeciam, quanto mais vinha a provação, quanto mais vinham as adversidades, mais eles se multiplicavam e cresciam. E isso talvez foi também algo que aconteceu com a igreja primitiva. Porque a gente vem estudando aqui na igreja, ao longo de muito tempo, a história da igreja, mas uma das coisas que mais contribuiu para o crescimento da igreja não foi paz, não foi shalom, não foi glória a Deus, foi perseguição. Foi talvez uma das coisas que mais contribuiu para que o evangelho se difundisse em todos os cantos. Porque à medida que as pessoas eram perseguidas, elas tinham que fugir. Só que elas iam fugindo e anunciando a palavra de Deus. Eu tenho já dito aqui várias vezes aqui na igreja que estar na presença de Deus não significa que nós não vamos ter adversidades, que nós não vamos passar por problemas. Mas passar por problemas também não é justificativa para que a gente não esteja na presença de Deus e para que a gente não adore a Deus. Então, a gente precisa ter ciência que sim, nós vamos ter aflições. Sim, às vezes nós vamos chorar, mas ainda assim o Senhor está conosco. Porque a Bíblia vai dizer que não é se um dia, quem sabe, talvez, porventura, passarmos pelas águas, ela não vai nos afogar. Ou quem sabe, se nós passarmos pelo fogo, diz, quando passares pelas águas, elas não vão submergir. Nós vamos passar pelas águas, a questão é quando. É quando você passar pelo fogo, ele não vai te queimar e a chama não vai arder em ti. Nós vamos passar pelo fogo. Talvez nós estamos passando pelo fogo, mas a promessa de Deus é que ele não vai arder em nós. Às vezes a aflição dói, às vezes arde, mas a promessa de Deus é que ele está conosco. Não é que nós não vamos ter aflição, é que nós não vamos passar por ela sozinhos.